Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar, o que nós começamos no último vídeo. Ou seja, nós vamos continuar descomplicando o fato jurídico. Como é que nós vamos fazer isso? No nosso último vídeo, nós começamos a falar sobre o fato jurídico e lá naquela oportunidade dissemos que o fato jurídico ele se divide em um acontecimento que pode ser produzido pela natureza ou um acontecimento que pode ser gerado pela ação humana. Se ele é gerado pela natureza, nós chamamos de fato jurídico em sentido restrito. Se ele é uma ação humana, nós chamamos de ato jurídico que pode ser em sentido restrito, que pode ser um ato fato jurídico ou que pode ser um negócio jurídico. Bom, gente, hoje nós vamos, nesse segundo vídeo, falar apenas sobre o fato jurídico em sentido restrito. O que seria esse fato jurídico em sentido restrito? Seria uma ação da natureza. Então, é importante ressaltar, é uma ação da natureza, logo, independe da vontade humana, mas que gera direitos e deveres. Por isso, ele é um fato jurídico, ou seja, é um fato social, porque ocorre na sociedade, mas é um fato jurídico em sentido restrito, porque eles vêm por uma ação da natureza. Então, ele vindo de uma ação da natureza, independentemente da vontade humana, nós chamamos de fato jurídico em sentido restrito. Este fato jurídico em sentido restrito, ele se subdivide em duas espécies. A primeira espécie é o fato jurídico em sentido restrito ordinário. Por que ordinário? Porque ele está relacionado diretamente ao tempo. Então, como ele está relacionado diretamente ao tempo, nós chamamos de fato jurídico em sentido restrito ordinário. E nós temos o fato jurídico em sentido restrito extraordinário. Por quê? Porque ele é uma ação da natureza, mas ele não está relacionado diretamente ao tempo. Ok? Então, vamos ver cada uma dessas espécies. O primeiro, como nós falamos, é o fato jurídico em sentido restrito ordinário. Logo, ele está relacionado sempre ao tempo. E aí nós podemos dar como exemplo de fato jurídico em sentido restrito ordinário a prescrição ou a decadência. Então, a prescrição, ela vem prevista no artigo 205 e 206 do Código Civil. Lá, no artigo 205, diz que quando a lei não fizer uma previsão de prazo menor, a prescrição ocorrerá em 10 anos. E o artigo 206 fala de diversas situações. E para cada das situações dadas no artigo 206, você tem um prazo prescricional. Então, você tem lá o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Depois dêem uma olhadinha lá no artigo 206 do Código Civil. Muito bem, olha que interessante. Então, para ocorrer a prescrição, que é a perda da pretensão, não tenham isso em mente, não é a perda do direito de ação, é a perda da pretensão. E a pretensão, ela só surge quando há uma lesão ao seu direito subjetivo. Então, nós vamos ter a oportunidade, num vídeo, de falar sobre prescrição e decadência, tá? Mas, por hora, vamos nos ater, ao fato jurídico, à natureza jurídica do fato jurídico, ou seja, a natureza jurídica da prescrição e da decadência. Logo, se a prescrição está prevista no Código Civil com prazo de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, isso significa que, independentemente da vontade humana, ocorrerá a perda da pretensão se exaurir o prazo. Prazo este que é o tempo que nós acabamos de falar. Então, a prescrição é um fato jurídico em sentido restrito ordinária, porque ela depende do tempo. A decadência também
igualzinho à prescrição, a decadência, que é a perda do direito potestativo, que nós também falamos no último vídeo, ele também ocorre por um decurso de tempo. Então, para exemplificar, nós temos o artigo 178 e 179. O artigo 178, ele fala num prazo de 4 anos, toda vez que você tiver um defeito no negócio jurídico, ou quando for um negócio jurídico praticado por incapaz, quando terminar a sua incapacidade. E o artigo 179 do Código Civil, ele fala sobre toda vez que a lei disser que o negócio jurídico é anulável, mas não disser o prazo, este prazo será sempre de 2 anos, conforme artigo 179. Um outro exemplo clássico de fato jurídico em sentido restrito ordinário é o nascimento, né? Por quê? Porque após a concepção, nós já sabemos que a criança vai nascer no máximo com 9 meses. Logo, o nascimento, segundo o artigo 2º do Código Civil, ele é muito importante. Ele é importante por quê? Porque ele, se a criança nasce com vida, ela adquire, segundo a teoria natalista, né, direitos e deveres. Se ela adquire direitos e deveres, isso é importante para o direito civil. E o que dá a ela esses direitos e deveres é o decurso de tempo, no máximo de 9 meses. Bom, nós também temos o fato jurídico em sentido restrito extraordinário. O que é o fato jurídico em sentido restrito extraordinário? É aquele que não está ligado diretamente ao tempo, ou seja, é uma ação da natureza, ou seja, independe da vontade humana, mas o direito e o dever, ele é gerado independentemente do tempo. Então, nós temos situações previstas, vou apenas exemplificar algumas, né? Mas que estão previstas lá no artigo 1249, 1250, 1251, 1252 do Código Civil, que nós chamamos de acessões. Essas acessões podem se dar por formação de ilhas. Olha aí, a formação de ilhas se dá em rios, e rios não navegáveis. Então, pode haver uma formação de ilhas em rios navegáveis, mas, caso isto ocorra, estas ilhas pertencerão à União, tá? Pertencerão ao ente público. Agora, se o rio é não navegável, se ele é não navegável e se formar uma ilha no leito do rio, essa ilha irá pertencer aos proprietários dos terrenos que ficam às margens, conforme artigo 1249 do Código Civil. Nós temos também o artigo 1250, que fala da aluvião, que nós tivemos oportunidade de falar sobre ela no outro vídeo. O aluvião é uma formação de detritos que vão ficar, né, na beira, nas margens dos rios. Isso está escrito lá no artigo 1250 do Código Civil. Ou seja, vocês vejam, uma formação de ilhas ou um aluvião independem da vontade humana, porque isso é uma ação da natureza. Isso é a própria natureza, com as chuvas, que vão trazendo esses detritos, né? E esses detritos vão se acumulando ou no meio do leito do rio ou nas margens dos rios. Isso se chama formação de ilha ou aluvião. Nós temos ainda a avulsão. A avulsão é uma força natural violenta, é um terremoto, é uma tempestade que desloca uma parte de terra de um prédio para outro prédio. Isso está previsto no artigo 1251. E isso também gera direitos e deveres. Mas, como a lei não admite o enriquecimento sem causa, né, aquele que recebe esta terra, que passa a ser o proprietário desta terra, terá que indenizar o dono daquele que perdeu a terra. É só vocês darem uma lidinha no artigo 1251 que vão entender. E nós temos ainda o artigo 1252, que fala do abandono de álveo. O abandono de álveo se dá quando o rio deixa, né, por algum motivo de força natural, de passar por aquele leito
que ele formou originalmente e passa por um outro caminho. Quando ele gera um outro caminho e aquele leito do rio passa a secar, nós chamamos de abandono de álveo, né? Porque o álveo é exatamente essa parte do leito, essa terra que fica embaixo da corrente de água que passa por ali. Ok? Então, olha só, tanto a formação de ilhas, quanto a aluvião, quanto a avulsão, quanto o abandono de álveo, eles independem do tempo. Nós não podemos precisar quando vai ocorrer, mas eles geram direitos e deveres. Logo, se eles geram direitos e deveres, esses são fatos jurídicos em sentido restrito e extraordinário. Tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos descomplicar os atos jurídicos. Nós vamos falar sobre o ato fato, sobre o ato jurídico em sentido restrito e também sobre o negócio jurídico. Mais uma vez, agradeço a atenção, agradeço muito aqueles que já deixaram, né, os seus comentários. Nós temos o nosso blog, como vocês sabem, podem entrar diretamente no blog, e do blog vocês são direcionados ao canal do YouTube, ou vocês podem entrar pelo Facebook também, tá? Eu aguardo mais comentários de vocês e agradeço muito aí pelo carinho que estão passando para mim, tá? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.